E o que mais? Nós temos mímica e paródia, né? Usadas pelo colonizado contra o colonizador, né? Uma forma de subversão da potência do colonizador é você criar uma mímica ou fazer uma paródia dele, entende? Então, você cria situações em que você, vamos dizer assim, acaba assim, deslocando um pouco a identidade dominante do colonizador através de uma brincadeira, através de uma mímica ou através de uma paródia. Então, nós temos lá na página 10 que diz o seguinte: a mímica, portanto, produz um racha na certeza imperial de que a dominação colonial mantém completo domínio sobre o colonizado. Então, quer dizer, quando você faz isso, essa tirada, vamos dizer assim, de alguma maneira mexe com essa autoridade colonial, né? Então, o escárnio, a ridicularização, né? Isso faz com que essa identidade pura, entre aspas, essencial do colonizador, seja abalada, né? E aí tem um outro tópico bastante interessante, que é a releitura, né? Inclusive, na aula passada, eu estava dizendo, olha, nós temos... Por que nós somos pós-coloniais? Por quê? Porque toda vez que a gente faz literatura, ou que um escritor no Brasil escreve, de alguma maneira ele tem que dar explicação por que ele escreve, né? E demonstrar que ele conhece muito bem a literatura ocidental. Nenhum escritor inglês, francês, né? Os meios de comunicação de lá não exigem uma explicação, uma retratação desse escritor, se ele sabe literatura brasileira, para poder ler e fazer literatura francesa, né? Mas no Brasil não, nós temos essa cultura, né, de exigir do escritor, né, uma certa erudição, né? E essa cultura que exige essa erudição mantém nós plugados na colonialidade, né? A gente nunca consegue sair dessa colonialidade. Então, exige demais do escritor nacional e, ao mesmo tempo, essa exigência o prende à ideologia do colonizador, né? Ou neocolonial, ou como você, hoje, utilizando os Professor, modernos. Só um parênteses. Eu não sei se vale de muita coisa, mas quando eu escrevo, que eu preciso de respaldo, né, de outros teóricos, eu procuro descartar todos os homens e vou procurar só o que mulher falou. Pelo menos para dar uma visibilidade maior, né? E já que eles já são tão falados, eu gostaria de ver o que outras mulheres têm a falar sobre essa mesma coisa que eles falam, né? Sim, então, sim. eu acho bem legal. Acho que eu já escrevi uns 2 artigos onde só o meu referencial só tem mulher. E são visões bem interessantes das meninas. Isso é muito bom, porque a colonização não é só uma colonização de território, mas é uma colonização de gênero. Então, quando você, de repente, mesmo que você tenha lido os homens, mas quando você faz referência às mulheres, você já está mandando uma espécie de mensagem ou criando uma outra abertura, uma outra possibilidade de entendimento do seu texto, que não é mais aquele canônico ou patriarcal, ou como a gente sabe, né? Então, quer dizer, isso é extremamente importante, porque mesmo na colonização europeia, para que houvesse a colonização de outros territórios, houve a necessidade também da colonização da mulher, né? Sem as mulheres não era possível fazer colonização, né? Como que elas ficariam em casa, né, cuidando dos filhos, né, para ele ser o herói, desbravar outras terras, né, engravidar as outras mulheres, né, fazer esse trabalho, né, vamos dizer assim, né, no mundo, né? Precisava de ter uma mulher em casa esperando, né, com o filho, né, ensinando esse filho, né? Então, o processo de colonização, ele também implica um processo de colonização de gênero, né? Você não encontra aí colonizadoras, né? Você encontra colonizadores, né? Então, isso diz muita coisa. Então, para
a, a perspectiva feminina, é muito importante você criar novos acessos e novos cânones, vamos dizer assim, nos quais você inclui outras mulheres como precursoras do seu próprio texto, vamos dizer assim. Né? Então, isso é importante. Né? É uma prática decolonial, eu nem diria pós-colonial, uma prática decolonial. Depois nós temos a releitura. Né? A releitura é justamente para você reverter ou contrapor a leitura feita pelo outro, né, pelo colonizador. Então, ela vai ser sempre subversiva, vamos dizer assim. Né? É importante pensar que a crítica pós-colonial não existe para desprezar os clássicos, acabar com a literatura ocidental. O objetivo dela não é esse. O objetivo da crítica pós-colonial é ampliar o cânone, dar mais possibilidades, né? Fazer com que outras narrativas e outras perspectivas possam também ser integradas e valorizadas. Né? Então, uma leitura muito simples, tábula rasa, seria justamente pensar assim, eu não gosto da teoria pós-colonial porque eu gosto de ler Madame Bovary, né? Eu gosto de Shakespeare, isso não vai dar, não vai rolar, sabe? É impossível me desligar de Shakespeare, né? Eu amo Shakespeare, né? Então, não, você pode amar Shakespeare sem nenhum problema, mas você tem perceber que existem outras narrativas, inclusive que Shakespeare faz uma narrativa muito, né, colonial de outros povos, né? Então, você descobrir aí, como um leitor de Shakespeare, certos vazios, certos silêncios, e, de repente, você fazer uma crítica, uma releitura de Shakespeare a partir desses silêncios. Ou, se você é escritor, escrever uma obra que se contrapõe à narrativa shakespeariana, né? Ou que parodia, né? Ou que imita em determinados aspectos. Quer dizer, a literatura ocidental, ela sempre vai ser importante, né? Sempre necessária. Né? Nunca você pode imaginar que, não, só vou ler aquelas obras que ninguém se interessa, né? E que não são vendidas, que não são consideradas clássicas. Vamos lá. Alguém quer dizer? Vai lá. Não, eu estava só pensando nessa questão de uma releitura dos clássicos, né? E eu estou com uma disciplina na EAD, agora, em que a gente trabalha com a literatura infantil juvenil, e é curioso levar para os alunos uma outra forma de ver o clássico infantil juvenil brasileiro, que é Monteiro Lobato, né? E quando a gente começa a colocar as questões do social, as questões toda a questão, né, que envolve as discussões sociais, de respeito e de questão econômica e de tudo que Lobato traz nessas obras dele, do sítio, né? É curioso como os alunos não tinham se dado conta de como essas questões políticas estão presentes, né, na obra de Monteiro Lobato, porque sempre é feita aquela leitura da aventura infantil, da descoberta, da contação da história, daquela avó que é carinhosa com aqueles netos. Enfim, e quando a gente leva uma outra leitura, né, uma outra maneira de ler esses textos literários, é curioso como os alunos muito se chocam ainda, né, porque não tinham se dado conta ainda de muito do que a gente já, que para a gente parece óbvio, mas para muitos ainda isso acontece como uma surpresa, né? E aí a gente vê como a gente pode ampliar essa leitura, né, dessa riqueza que é a obra dele, que nós precisamos reconhecer, mas que também podemos ler a outro modo, né, com outro olhar. E é uma ampliação assim bem curiosa quando a gente leva para os alunos que ainda não estão muito nessa visão do social, né, dessa compreensão mesmo de olhar
com um olhar mais crítico em relação ao social na obra dele. O Monteiro Lobato, a literatura infantil de Monteiro Lobato é muito suspeita, né? Então, há muitos trabalhos, né, inclusive acadêmicos, que não recomendam a leitura dos textos de Monteiro Lobato, né? Como a criança, ela não tem esse mesmo grau de abstração que nós temos, então ela acaba, de alguma maneira, incorporando certos estereótipos de uma sociedade patriarcal, como a brasileira, reforçando, portanto, na vida adulta, esses valores, não é? Então, esse é muito complicado, não é? E, por outro lado, existem os defensores da literatura como estética, não é? Como texto belo, não é? De que, apesar de o texto ter esses problemas, isso é cultura, entre aspas, brasileira, não é? Então, isso é aceitável, e o texto também, ele tem qualidade. Então, existem aí defensores de Monteiro Lobato e grandes opositores, ferrenhos, né, Monteiro Lobato. Eu diria que a leitura de Monteiro Lobato é uma leitura polêmica, né, vamos dizer assim, né? É bastante complicadinho. É isso. Por falar em problemas, né, já na parte final, a partir da página 12, ele vai colocar aí questões e problemas da literatura pós-colonial. Bom, quem acho que é a questão do Carlos Gildemar, né? Quem é o sujeito pós-colonial, né, na verdade, né? Onde ele vive? Até parece um programa de televisão, né? Geralmente, é um sujeito que vive em deslocamento, né? O problema do uso do termo pós-colonialismo como arquivo temporal, sem a ruptura ideológica. Exemplo, Canadá. O Canadá, ele passou do período colonial para o pós-colonial sem ruptura, vamos dizer assim. Foi de boinha, né? A identidade cultural, né, dos canadenses não mudou praticamente nada. Mas quando a gente pensa, né, nos países africanos, essa ruptura foi muito traumática, vamos dizer assim, a passagem do colonial para o pós-colonial. E no caso do Brasil, essa passagem também do colonial para o pós-colonial no Brasil também foi de boinha, tipo Canadá, entende? Ou seja, a mesma estrutura, as mesmas instituições, o mesmo modo operandi da sociedade colonial, elas continuaram ou coexistiram no período da sociedade pós-colonial. Portanto, os processos, né, de colonização, como a gente viu, e o próprio desenvolvimento desses processos, eles foram bem diferenciados de país para país. Então, quando você pensa essas questões pós-coloniais, é sempre importante tomar muito cuidado. A teoria, vamos dizer assim, ela é igual para todos, mas as especificidades, né, de cada país, de cada contexto, é completamente diferente. Então, há uma necessidade de uma complementariedade, de você complementar essa teoria. Você nunca pode fazer um trabalho, um artigo, isso eu recomendo, e o Bonite também recomenda, apenas com os teóricos da teoria pós-colonial. Porque cada país tem lá suas especificidades, tem lá os seus autores, seus intelectuais, aqueles que se debruçaram também antes para entender aquelas obras, aqueles contextos. Então, é importante você absorver também essa fortuna crítica, né? Essa leitura que já fizeram, né? E captar nessas leituras aquilo que mais te interessa, talvez para reforçar um ponto de vista, uma hipótese que você está elaborando, certo? A gente pode entender também o pós-colonial não apenas nesse sentido cronológico, como a gente estava comentando, né? Mas como um período mais extenso, vamos dizer assim, que
que trata desde o período do primeiro contato do colonizador com o colonizado até o momento atual. E lá na página 18, né, a gente pode encontrar assim, né, uma citação dele, né? Pode ser que a literatura pós-colonial, de autoria dos autores nascidos nas ex-colônias, esteja representando certas minorias privilegiadas dos países atingidos pelo colonialismo e deixando de lado representações mais profundas de classe, de gênero, raça, pertencentes à maioria dos sujeitos colonizados. Então, essa é uma questão também importante, inclusive, para o Carlos Gildemar pensar, né? Que a literatura pós-colonial, no contexto pós-colonial, o que vai acontecer? Vamos imaginar assim, que as elites desses países, as elites culturais, os literatos, muitas vezes eles vão querer fazer uma literatura que não necessariamente fala pelo outro, mas uma literatura sobre o outro, entende? Para se contrapor à leitura, ao colonizador da metrópole. Então, onde que eu quero chegar com isso? É uma característica das literaturas pós-coloniais justamente isso. Uma espécie de elitezinha intelectual, né, desses países, né, educadas muitas vezes na Europa, né, com influência política e econômica, né, nesses países, que faz uma literatura falando, entre aspas, pelos pobres, falando pelos subalternos. Então, isso vai se repetir, eu creio, que na maior parte das literaturas pós-coloniais. Ou seja, eles vão pegar aqueles elementos, aquelas minorias, aquelas pessoas sem voz, e vão utilizar isso como símbolo para se contrapor à literatura que eles querem definir como caráter nacional e como diferença em relação ao europeu. Vocês estão me entendendo? Ou seja, veja a gravidade disso. Se a gente for parar para pensar, isso é um crime. Isso é um crime cometido desde o período da colonização. Desde o período da colonização, criou-se um grupo de assimilacionistas disfarçados, vamos dizer assim, não é? São pessoas das mais capazes, os críticos mais capazes, que utilizam o tempo todo o índio, o negro, como uma espécie de massa de manobra para poder se diferenciar em relação ao europeu. Sendo que ele não é índio, ele não é negro, e nem vive na periferia, e nem vive na selva. Ou seja, ele usa o tempo todo essas estratégias como uma forma de domínio de poder no seu território, se protegendo das próprias minorias, porque ele se coloca como porta-voz, né? Então, de alguma maneira, ele acalma esse pessoal, diz que ele é nacionalista, né? Ele incorpora essas demandas, mas, ao mesmo tempo, ele usa isso apenas como uma forma de sustentar uma ideologia de poder cultural e, às vezes, econômica, frente à Europa e o seu próprio país. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Tá, beleza. Então, eu tentei ser um pouco mais enfático nisso, justamente para respondendo aquele assim, não, a teoria pós-colonial ela não serve para o Brasil, ela não serve porque o contexto aqui é diferente. Não. Quando a gente começa a analisar vamos dizer assim, os países colonizados, aí isso não importa se foi colonizado pelos ingleses, pelos franceses, você vai encontrar sempre uma elitezinha patriarcalista, né? Com um discurso mais ou menos progressista, né? Mas que, no fundo, não está nem um pouco preocupada, de fato, com a inserção dessas minorias, né? E com a democratização, ou com uma emancipação, vamos dizer assim, desse povo todo.
né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com esses, entre aspas, né, com esses artistas, né, com esses literatos, né, porque eles convencem. Eles têm uma boa retórica, têm um bom discurso, têm uma boa referência, entende? Então, como você descobre se ele está, no fundo, contando mais uma historinha para manter os outros na situação de subalternidade? Então, a gente já está terminando esse texto aqui, a gente vai discutir Oswald de Andrade, eu acho que lá a gente vai conseguir problematizar melhor isso que eu estou colocando, certo? Hoje, por exemplo, né, praticamente a língua da teoria pós-colonial sempre foi a língua inglesa, né, a língua do colonizador do passado e também do presente, né? É ainda útil falar em países coloniais e não coloniais diante da hegemonia do inglês e dos Estados Unidos? É uma questão que a gente tem que pensar. Lá na página 15, ele coloca o seguinte, né? O pós-colonialismo conseguiu, nos últimos 50 anos, construir um arcabouço teórico e um conjunto de obras literárias consideráveis. Como não pode deixar de ser, a importação da teoria pós-colonial afetou também a América Latina e, consequentemente, o Brasil, a partir dos anos de 1970 em diante. Essa importação, todavia, realçou certos conceitos já debatidos, como a antropofagia, a transculturação, o hibridismo, colocado por outros teóricos, a marginalização, a hierarquização, as minorias excluídas, o transnacionalismo, a homogeneização, a alteridade. Todos esses termos, eles já foram utilizados pela crítica no Brasil, né? Então, termos discutidos por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Silviano Santiago, Eduardo Galeano, Otávio Paz, Darcy Ribeiro, Antônio Cândido, Paulo Freire, Celso Furtado, Roberto Soares, vai. Quer dizer, não é novidade você discutir essas questões de identidade no Brasil, mas a questão é que essas questões de identidade que agora estamos discutindo, elas são postas em outras bases. Essa que é a diferença. Mas o objeto, vamos dizer assim, de discussão, ele já existiu desde o processo de colonização. Sempre a gente está discutindo essas coisas, entendeu? Então, uma crítica brasileira, né, chamada Perrone Moisés, ela diz que o importante é que a gente não leia essas teorias que vêm dos Estados Unidos, tá? Ela fez uma crítica, sobretudo, referente aos estudos culturais, né? E a gente sabe que as teorias pós-coloniais, elas decorrem, em parte, dos estudos culturais. Então, quer dizer, a gente não pode ler teoria pós-colonial, porque é perigoso, vamos dizer assim, né? Por causa da americanização. Bom, é importante lembrar que a teoria pós-colonial, embora se desenvolva nos Estados Unidos, os teóricos não são americanos. Então, você pega lá, por exemplo, né, os australianos, o próprio Baba, que é indiano, o Fanon, que é da Martinica. Você não vai encontrar um americano da gema discutindo a teoria pós-colonial. Ou seja, mostrando que a teoria é americana, é o ponto de vista americano. Né? Não, não é. Então, você não precisa ter medo em relação às teorias pós-coloniais, porque elas não são exatamente americanas, embora tenha se desenvolvido lá, porque as condições materiais americanas das universidades são melhores, são mais apropriadas para essas coisas. Né? Outra coisa, né? O pós-colonialismo não vai contra a tradição, né, nos estudos brasileiros ou latino-americanos. Obras sobre o subalterno, a subjetividade do oprimido, a conscientização política, né? Tudo isso, né, pode ser incorporado aos estudos que vocês fazem. Então, um trabalho equilibrado, utilizando essas teorias, é justamente quando você chama esses outros autores para dialogar
com a discussão que você está desenvolvendo, certo? Então, isso é sempre muito importante, né? Então, em resumo, Bonnitt acredita que o que está em questão não são as teorias pós-coloniais estrangeiras, mas sua apropriação acrítica e o desprezo pelas teorias locais, entende? Então, você não pode ter, assim, uma recomendação seria assim, se você vai utilizar a teoria pós-colonial, se você considera ela importante, não é porque você está usando que você vai desprezar tudo que já foi feito, entende? Então, é importante você incorporar isso.